Entendendo a Bíblia em boa companhia, eu não estava lá. Tema da lição da Escola Sabatina: a promessa, a aliança eterna de Deus. Um novo trimestre de estudos onde estaremos percebendo a promessa de Deus, a aliança de Deus agora na nossa vida e também para uma vida cheia de contato com Ele, uma vida eterna com Deus, a restauração do mal, a restauração de todas as coisas. Veja o convite que Deus nos faz, Isaías capítulo 100, verso 3. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Quem é você? Uma ovelhinha no colo de Jesus, uma criatura de Deus, alguém que foi criado por Ele com muito amor e que Ele, para quem Ele teceu todos os cuidados, como está lá em Gênesis capítulo 1, lá no verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse princípio eu não estava lá, você não estava lá, não há testemunhas, sem testemunhas foi o tema dos 5 minutos, vem, entende? Que foi ao ar agora há pouco, você assistiu, curtiu, compartilhou e agora, entendendo a Bíblia em boa companhia, amplia o tema desse estudo. Em Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus diz e não precisa de provas. Ele chama como suas testemunhas a própria criação. É pela criação que nós vamos tentar explicar a origem de todas as coisas. Mas a explicação é clara, está na palavra de Deus. Os homens, as universidades que são patrocinadas por entidades que querem perverter, são filiadas a Satanás, querem assinar pela ciência, a ciência que estuda a natureza, a ciência que traz como objeto o experimento e a repetição, traz agora uma impossibilidade. A repetição de atos da criação, como não conseguem a prova, ninguém era testemunha, traduzem as ideias mirabolescas, as mais impressionantes, incríveis e absurdas ideias. Homens teriam surgido de seres ameboides, seres microscópios que surgiram do nada. E quanto mais caminhamos para o passado, mais implausível é a teoria, mais fé é exigida, mais crença, mais raciocínio é preciso para tecer essa teia que é a construção de ideias que se antepõem à criação. Veja, a própria lição nos traz a história de um cientista que estava fazendo sua palestra sobre os giros da Terra, o sistema solar, as órbitas da Terra em torno do Sol em torno da galáxia, aquelas impressionantes palestras que nos dizem do cosmos. Só isso já deveria nos dizer do quão pequenos somos diante desse universo e compreendermos que existe um Deus acima de todas as coisas. Pois é Ele quem desafia, pergunta ao sol, pergunta à lua, pergunta aos animais, pergunta às plantas, e eles dirão que eu sou o Criador. Diz a palavra de Deus, não sou eu que estou inventando, não. Ele desafia os homens para que apresentem uma razão para não crer no assim está escrito, o Deus criou todas as coisas. Então aquele cientista discursou e no final uma senhora velhinha disse: a Terra é um disco e está sentada sobre uma tartaruga. O cientista, em tom de pilhera, perguntou: e a tartaruga está sobre o quê? Sobre outra tartaruga, horas. E o cientista foi perguntar novamente e a senhora disse: poupe o seu fôlego, filhinho. É sempre uma tartaruga, uma atrás da outra. Esses raciocínios dominaram o pensamento humano durante séculos. Esses e outros que hoje nós, com um certo tom de riso, contemplamos os absurdos do passado, dos pensamentos antigos. Mas estamos ainda agora construindo ideias mirabolescas. Estamos com crendices e desprezamos a criação como foi descrita no Gênesis. Olha, perceba, no verso 2 diz: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem estava lá? Ninguém. Mas existia alguém que estava olhando e com inveja. Era Lúcifer, o anjo que não foi convidado para estar lá
mas que se imiscuiu nesse planeta, que veio e dominou esse planeta. Ele testemunhou, viu Deus criar todas as coisas, não participou, invejou. E assim ele passa essa inveja para os homens que estão a construir ideias totalmente absurdas para tentar antepor a ideia da criação. Precisa ter muita fé para poder crer nisso. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, Gênesis 1, verso 4, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã e foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas e águas. Então Deus fez o firmamento e separou. As águas ficam embaixo do firmamento, das águas ficam acima. Poucas pessoas sabem que oceanos, mares e lagos existem por baixo do solo onde pisamos. Pois aqui ele está esclarecendo e diz que Deus disse que era muito bom. Então, cada uma das coisas que era feita, Deus dizia que era bom, que era bom e que era bom. Mas no sexto dia ele criou o homem, e aí disse que era muito bom. Pois só no sexto dia, depois de ter feito todo o planeta, as plantas, os animais, e ver que era bom, testificar que era bom, ele criou ainda o paraíso, o jardim do Éden, e colocou ali Adão e Eva. Então surgiram as testemunhas, aquelas que contemplaram as maravilhas das obras de suas mãos, e trazem então inspiração aos versos da Bíblia que vamos ler agora, aos profetas. Aquele que li no início, Salmos capítulo 100, verso 3, então vamos lê-lo novamente para a nossa reflexão. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos um povo, seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Depois vem Isaías, o tema que nós estudamos no trimestre passado. Nós lemos naquela ocasião Isaías 40, 28. Vamos reler. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Por isso que os homens ficam aí tentando decifrar a sabedoria de Deus, colocar empecilhos para que a palavra de Deus se perfectibilize na nossa vida, e então, tirando a nossa fé, tirando a razão pelo qual existimos, passamos a ser então novamente um ser desprezível, um ameboide, a imagem e semelhança de Satanás. Mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, diz a palavra de Deus, e nós temos o seu pastoreio, o seu cuidado, vivemos para a sua glória e vivemos com ele para a nossa felicidade. Deus se ocupa de construir em nós aquilo que é bom, aquilo que é o testemunho para o universo do seu amor. Constantemente somos feitos e refeitos à sua imagem e semelhança. Com amor ele conduz o seu povo. Atos 17, 26, nós temos aqui uma passagem que explica: de um só fez todos os povos, para que os povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Nós temos exatamente separações nesse planeta, lugares inabitáveis e lugares onde o homem se estabelece e as nações prosperam. Sob os cuidados de Deus, nós temos lugares especiais para nós nesse mundo. Deus fez um jardim, mas depois que o homem se rebelou e pecou e abandonou a Deus, ele agora coloca diante de nós lugares especiais, lugares onde nós podemos atuar e falar do seu amor e propagar a sua palavra em conforto às nações. Paulo nos diz em Efésios capítulo 3, versos 8 a 9, que, embora eu seja o menor dos menores e todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Quanta coisa tem aqui escrita. Primeiro ele diz que ele é o menor dos santos, portanto ele é santo, você é santo. Você é um eleito de Deus para propagar essa mensagem, como diz aqui, e esclarecer todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido em oculto em Deus que criou todas as coisas. O mistério, portanto, ele está oculto em Deus, porque ninguém estava lá, sem testemunhas. Eu não estava lá, nem você, e agora nós temos a palavra de Deus, ou cremos nela e nas razões que as provas da natureza nos trazem, ou vamos viver procurando ideias obsoletas, a cada minuto se tornam perecidas, mortas, sem valor científico probatório e sem nenhuma causa de existir, a não ser a fé
de homens que obstinadamente desviam-se da fé no Criador. Ou você crê no Criador, ou crê em ideias que durante a minha escolaridade, do primário até agora, se transmudaram. Eu aprendi que o mundo tinha 6.000 anos, tem 6.000 anos. Isso está na palavra de Deus. Mas na escola, logo no primário, me falaram que tinha 6 milhões de anos. Eu achei muito pouco tempo para que o mundo pudesse ter a evolução que estava sendo dita. Então, os próprios cientistas, lá no meu ensino médio, disseram que eram 6 bilhões de anos. E logo no final do ensino médio já passaram a ser 6 trilhões de anos. E agora já estão falando em quintilhões de anos, trilhões. É um número que não se sabe. Cada dia eles aumentam o tempo para dar tempo para a evolução. Esquecem-se que o dilúvio que invadiu todo o planeta também teria dado uma nova origem, e isso destruiria a ideia da evolução. Então, se todas as coisas foram destruídas pelo dilúvio, conforme diz a palavra de Deus, onde haveria tempo, se isso aconteceu há 4.000 anos, onde haveria tempo para a evolução? Mas insistem de que o mundo tem trilhões e trilhões de anos. Pois bem, Hebreus, sim, gostaria ainda de comentar, citam para isso métodos de datação, pedras, é, a geologia mostrando, por exemplo, que pedras são idosas, estão ali há muitos anos, centenas de milhares de anos. Mas esquecem que Deus fez Adão, não foi um bebezinho, não. Ele fez Adão um homem. E homem e mulher os criou e já ordenou, multipliquem e encham a terra. Portanto, eram homens. Quem olhasse Adão recém-nascido, recém-criado, logo diria, esse homem tem mais de 40 anos, mais de 30 anos, mais de 20 anos, pois a sua aparência, toda a sua biologia era de um homem, não de um bebê. Assim também as árvores foram criadas. O abacateiro, diz ele, de toda árvore que der semente dela comerás. E Adão comeu no mesmo dia da criação. Ele se alimentou, portanto, as árvores que dão semente tinham frutos dependurados nelas. Portanto, quem olhasse um abacateiro que demora 7 anos para dar a primeira fruta, e Adão comendo abacate, diria, esse abacateiro tem pelo menos 7 anos. Os anéis das árvores representariam centenas de anos, porque ali existiam as sequoias, árvores enormes. Pergunta a natureza, diz Deus, e ela vai dizer que sou eu o Criador. Hebreus capítulo 1, verso 2. Vou ler também o verso 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Foi Jesus que fez o universo. Não fique teimando. Ninguém estava lá, mas a palavra de Deus revela. E a explicação vem depois no verso 10. E também diz, no princípio o Senhor firmaste os fundamentos da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Precisa mais? Ou você crê, ou você crê. Ou você tem fé nas ideias que permeiam o mundo, patrocinadas por universidades, que são patrocinadas por centros de ideologia anticristo. Ou você crê na palavra de Deus e simplifica tudo. Não é ser simplista, é ser um verdadeiro cientista, aquele que estuda a natureza e que pode ver a reprodução. Como é que eu posso ver a reprodução da criação? Porque as crianças nascem, as flores brotam, os frutos vêm, as sementes brotam, germinam e há renovação da criação todos os dias. E nenhum desses fenômenos é explicado pela evolução ou por qualquer ideia que possa se antepor à ideia de que Deus é o Criador, mantenedor. Nós estamos sob o pastoreio de Deus. Ainda que Deus peça que creiamos nele como Criador, ele nos dá razões para crer. Ao percebermos que há certa quantidade de fé necessária em quase tudo que acreditarmos, porque faz sentido crer que estamos aqui, porque um Criador propositalmente nos colocou no mundo, em lugar de achar que nossas origens estejam enraizadas no acaso. Acreditar no acaso é mais implausível do que acreditar que todo relógio tem um relojoeiro, que Deus nos criou, que as coisas têm origem, e a nossa origem é da mão de Deus, da voz de Deus, da palavra de Deus, que nós vivemos e nos alimentamos. Então, de maneira clara, a nossa fé se esboça
no Criador. E quando nós cremos no Criador, nós damos outro valor à nossa existência e à nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso, nem somos ameboides abandonados. Estamos aqui porque foi a vontade de Deus. Por isso, cada vez que recebemos um fruto de uma árvore, damos graças a Deus, porque no paraíso Ele criou essas coisas antes de nos criar. Antes que o homem tivesse fome, o alimento havia sido provisionado. Então, cada vez que acreditamos no acaso, a nossa vida é sem significado, é pelo acaso. Mas quando cremos num Deus criador, mantenedor, restaurador, de amor, nós somos a razão de agradecer a Deus pelo alimento que Ele nos deu. Cada árvore que tomamos do fruto é um fruto que foi dado diretamente por Jesus Cristo para você. Ele providenciou a vida em torno de você para que você também tenha vida. Temos razões para agradecer e não razões para ficar aí com ideias fantasiosas que nos levam a achar que somos uma ameba vagueando pelo universo. Você assiste 5 Minutos Vê Entende todos os dias. É o resumo desse programa. Depois você assiste Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que é o programa que você está assistindo. Você curte, compartilha e ora conosco, como vamos fazer agora. Senhor Deus, nós agradecemos pelos teus cuidados, por sermos objeto da tua criação, do teu amor e da restauração que providencias em nós a cada momento. Peço que todos que estão assistindo esse programa participem da tua graça e vejam a maravilhosa glória do teu poder em nos criar, em cuidar de nós. Que nós possamos ser criaturas gratas e voltar-nos para ti e observarmos com amor as obras da criação, as quais revelam o seu caráter, revelam a sua existência e o seu amor por mim e por cada um que está assistindo. Que Deus, portanto, peço, nos guie, que Jesus Cristo nos ilumine a vida e o teu Santo Espírito nos conduza com passos certos rumo a ti, em nome de Jesus. Amém.